Errou Podcast. Regulares. E que estão sendo poucas, né, cara? Então, Deslocando, está tendo êxodo de aluno. E o que o Estado fere o ECA no sentido de prejudicar o aluno, né? De não estar dando a oportunidade para ele perto de onde ele mora. Aí ele vai ter que custear tudo aquilo. Vai ser muito, muito caro para ele fazer isso, né? para o nível fundamental, beleza. Sério? Tem fundamental, PEI? Tem, né? Com certeza, né? Tem. E não tem, e assim, as escolas são lotadas, Sim. os horários são lotados, as salas são lotadas. Isso é para dar conta dos pais que estão trabalhando mais. Né? Exatamente. Agora, o ensino médio sem O chance. ensino médio é lesivo mesmo. Né? É lesivo Os alunos mesmo. precisam trabalhar, né? Lesivo. Eles precisam E trabalhar. quem fez sabe E que você tá tem um lesivo. horário que não permite, né? Não, e é o momento que o adolescente está se abrindo para o mundo, e olhando o mundo como ele é. E ainda onde ele, inclusive, está começando a ter possibilidade de abrir seus horizontes. E aí o que acontece? Ele não tem tempo para trabalhar. E não tem tempo para estudar. Ou ele trabalha ou ele estuda. Nossa, a evasão é Esse imensa. é o dilema, né, que eles vivem, né? É um dilema terrível, porque não se sabe o que... ele não sabe o que ele faz. Ele bate os olhos nos horizontes, ele não vê perspectiva de nada. E a PEI não é uma escola de fato profissionalizante, Não, né? hipótese alguma Nem não. preparatória. E nem tem bolsa auxílio para que eles possam levar esse tipo de Houve ensino. uma tentativa eleitoreira o ano passado, daquela merrequinha para alguns, e não era para todos, para alguns Mas- estudantes de ensino médio, e que foi o quê? 1 mês, 2 no máximo. Nossa, 2 meses. E foi totalmente eleitoreiro. Mas quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque a Tebet vai dar 5 mil. Nossa, que coisa demagógica, hein? Desculpa aí. Vamos começar. Vamos. Em casa a gente só brinca com isso. Fala, não, a Tablet vai dar 5 conto aí pra galera. Os alunos não falam, os alunos não, vai dar 5 mil. Pra usar no que quiser. Ah, No que professor, eu quiser. posso comprar umas barangas lá? Não, pode. Do jeito que ela falou. Professor, eu posso comprar uma arma? Pode. Antes de Aqui, começar, vocês querem mais que eu diga Vamos. um cafezinho? Vamos começar. É, Gostou do chazinho? esse chá é excelente. Esse chá, os gregos realmente souberam fazer direito, hein? Melhor fazer direito. O vinho, não sei se já você, é de criação de que povo? Olha, Italiano? vem. Ó, o Egito Não. já fazia, hein? Não, a gente já fazia, né? Já, os faraós já tomavam as doladas lá. De vinho? As mulheres, inclusive as mulheres que pisavam ali, hein? No tonel ali, ó. Os pezinhos bonitinhos das Lá meninas. no- As no- novinhas. Você Mas está assim, trabalhando os pés das meninas como se fosse o tempo de hoje, né? Pezão de barro? Pô, não, o faraó não ia deixar, pô. O faraó não ia deixar. Você está imaginando Olha, isso? encravada. mas naquela época não tinha consciência Caramba. higiênica. Não mas tinha, higiene. poxa, não tinha essa Mas, consciência mas higiênica, os né? desenhos que a gente viu nas paredes dos faraós lá eram as meninas, tipo, bonitinhas assim, negócio. Top. Tipo né? top, cara. Mas hoje você não tem os filtros? O cara que está desenhando, ele tem um filtro. Ele não vai. Escriba lá, ia Ah, desenhar. ele vai olhar. É. Vai colocar um pezinho Hoje ali só vai o filtro, mas o cara, você acha que o cara vai, o cara que tá, bichinhos na hora que o cara tá andando em cima do desenhando pé. Os ali. faraós estão se remoendo na tumba agora. É um filtro, né, de certa forma. Tá certo que o álcool depois ele dá um jeito de... Dá uma retocada ali, Dá uma retocadinha, né? No Egito, uma camisa, você como não é vaidosa, né? É. Dependendo da época. Poxa, mas o pessoal tava ali na corte. Mas no Egito, os próprios egípcios não gostam de ficar falando de faraó, sabia? Eles não gostam, eles falam que mexer com faraó é azar na certa. Eles têm aquele negócio. Não de- mexa com esses caras, não remova a tumba, não mexa nada. Eles têm esse preconceito, esse preconceito, não, essa ideologia, né? Esse mito, esse né? mito. É mito, é um mito. Não mexa com isso aí, gente. É porque tiveram que fazer uma remoção de uma tumba, de um faraó, os egípcios falaram, pô, não faz isso aí, vai dar mó azar. Tá bom, tá com a mão que diga, né? Tá mexendo com Todo os mundo- caras da elite. Tá com a mão que diga, né? Um monte de gente morreu, eles falam que é maldição, né? Não foi assim, tá com a mão É que diga. a cultura, né?
Vamos começar? Vamos? Já está gravando? Não? Já começou? Ele já está Eu gravando. sempre viu? faço isso. Você faz Pra gente isso. quebrar o gelo. Mas ótimo. Bom dia, boa isso tarde, é boa bom. noite. Estamos aqui com o Ed Roa. E temos a honra de apresentar Professor Eli, Professor professor de Eli. filosofia, já trabalhou junto comigo e vamos conversar muito. Se apresente, Eli. Bom dia, muito prazer em estar Bom dia, boa tarde, aqui boa com noite, que a gente vocês. sabe que hora o cara É. vai assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Então, esses tempos. E é com muito prazer. Eu tinha marcado de estar aqui antes, infelizmente, por questões familiares, não pude estar aqui. Meu filho não está. Normalmente não amanheceu bem, e aí, Não deu. infelizmente, boicotou a minha vida Mas aqui. E agora, hoje, eu estou aqui com muito prazer. Esse tempo, né, me deu um pouco mais de oportunidade de poder rever algumas coisas que eu tinha pensado em propor e fundamentar um pouco mais, melhorar um pouco mais. Eu não vou dizer que vou dar aqui uma experts fala aqui sobre o pensador que eu pretendo colocar aqui, de Antônio Gramsci, né? Mas a gente vai tentar, pelo menos, levantar a ideia desse importante pensador que é Antônio Gramsci, né? Que o seu nome completo é Antônio Sebastião Francesco Gramsci. Né? Antes de eu começar a falar sobre ele, eu queria primeiro me apresentar um pouco, falar isso, um fala pouquinho um de pouco mim sobre você. e depois o porquê Sim. do Antônio Gramsci. Isso. Eu tive uma infância e juventude assim sofrida. E eu pensei, quando eu cresci, que eu terminei meu ensino médio, já no ensino médio, eu pensava em ajudar a melhorar esse mundo, a ver um mundo melhor, não só para mim, mas para todos, sem preconceitos, sem discriminação e sem pobreza e muito menos sem miséria, né? E eu tinha uma vida assim, era o ideal de vida que eu tinha, amadurecida ou não, era esse o ideal, porque a minha vida era escola, trabalho e igreja. Igreja, trabalho, escola. Era esse tripé que eu tinha. Sua família era católica ali? Não, eu não tinha uma... Aliás, desculpa, minha família eram os meus amigos. Porque, deixa eu contar, na minha infância toda, eu morei em colégio interno. E não é colégio interno de filho e papai, é orfanato. Orfanato. Hoje em dia, modernamente, se diz colégio interno. Mas na época, e aí que não existe mais, inclusive, esse nome, nem instituições com o nome orfanato. Não existe mais? Não existe mais. Inclusive o ECA não permite que se fale em orfanatos. E sim casa-abrigo. Se fala de órfão, né? Exatamente. A criança não pode ser órfã. Ela tem que ser acolhida. Entendi. Né? Então, ela é acolhida numa instituição com no máximo 20 crianças e adolescentes que por alguma razão não pode estar no seio familiar. Entendi. Ou não está ou não pode estar. Né? Então, naquela época era uma outra história, eram outros tempos, não existia... Lá chamava orfanato. Se chamava orfanato. Orfanato do Educandário de São Carlos. Você lembra? Remonta a que época? Eu cheguei ao colégio interno, eu ia fazer 6 anos ainda. Nossa. Eu tinha 5 e ia fazer 6. Antes disso, eu estava num colégio interno aqui em São Paulo e por uma razão, N razões, eu fui para o interior de São Paulo, São Carlos. E a minha família lá era os meus amigos. Sim. Obviamente, depois que eu saí do colégio interno, onde eu fiquei até os meus 18 anos. Até os 18. Até os meus 18 anos. E depois que eu terminei, saí do colégio interno, eu ainda estava terminando ainda, fazendo ainda o ensino médio, né? E lá no ensino médio, enquanto eu fazia
o ensino médio, eu já trabalhava já, né? Precisava trabalhar porque precisava pensar no meu futuro, eu precisava pensar em construir minha vida. Sim. E a minha vida estava pautada em trabalhar e estudar. Graças a Deus eu tive esse foco, porque muitos colegas meus não tiveram esse foco, essa consciência. Uhum. Naquela época, o adolescente que tinha um pouquinho de consciência, ele sabia que a educação era o futuro promissor dele. Uhum. Se ele não tivesse essa consciência, se ele não tivesse essa visão, a gente sabia que era um adolescente que estava fadado à miséria, Marginalidade. marginalidade e assim por diante de histórias que a gente já conhece, né? Então, terminei o ensino médio, saí do colégio interno, continuei a estudar, era esse A sua tripé. saída, como é que ela se dá? Ela é tranquila? Você consegue sair do colégio interno e viver normal? Como Então, que é isso? Porque você não tem o conhecimento de mundo igual as outras pessoas têm. Sim. Você está Então, preso ali. Como funciona isso? Bom, era assim. Primeira coisa importante, antes de sair já está trabalhando. Tá. Aí você estava... Porque se você... Por exemplo, igual ainda hoje é assim. É uma regra do local? Não, uma regra de vida. Ah, de vida. Mas você pode sair sem estar Você trabalhando. Pode sair sem estar trabalhando. Só que o É, adolescente que sair sem estar trabalhando, Ia pra... ele está fadado Já- para a sarjeta. Entendi. E isso aconteceu com muitos colegas meus, Por essa infelizmente. falta de conhecimento do mundo fora do... Não, porque não teve apoio. E aí o fato de não ter o conhecimento do mundo lá fora só complicou ainda mais a vida de quem não... desse coitado. Uhum. Eu tive colegas lá que saíram com uma mão na frente e outra atrás, sem emprego, e foram para a sarjeta. Isso vocês tinham consciência lá? Aí, Já pensando vendo isso, enxergando isso, e vendo o sofrimento, a vida desses colegas, a gente começou a nos preocupar. Opa, peraí. Isso não foi uma coisa colocada de quem nos formava, de quem estava nos regendo. Nós criamos essa visão mediante o sofrimento do outro, porque nós tínhamos um sofrimento lá dentro. E vendo o sofrimento lá fora, daquele colega que estava ali, que a gente inclusive tinha admiração por ele, tinha uma amizade, gostávamos dele, falei, opa, Beltrano e Cicrano, que a gente gostava, que estava aqui com a gente, sofria com a gente aqui, agora está sofrendo muito mais lá fora, por quê? Entendi. Não está trabalhando. Comparando as coisas. Dava Não, aquele exatamente. medo, quando você tava perto Não, de sair, botava dava um medo não, botava um pavor imenso quando chegava a hora. Porque eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, eu já trabalhava, né? E querendo logo chegar aos 18 anos, porque eu ia ter a liberdade do mundo. Quando eu cheguei aos 16 anos, que ia fazer 17, começou a bater o pavor. Por quê? Porque eu sabia que começando a ter uma visão melhor de mundo, um pouquinho melhor, na verdade, percebendo que as coisas no mundo eram caras, e eu tinha que eu tinha que bancar tudo na minha vida, entendeu? E aí o que eu ganhava era muito pouco na época. Falei, eu estou lascado. Começou a bater a responsabilidade, a consciência da responsabilidade e o medo de... E assim, o medo inclusive de ficar desempregado. Vocês eram forçados a se tornar adulto de qualquer maneira. A todo custo. Ou você Qualquer maneira. A qualquer maneira, de qualquer jeito. Ou você já é adulto ou você já não... Não tem transição não tem igual hoje, né? transição, exatamente. Bom, o tempo passou, para resumir, o tempo passou, eu consegui um emprego numa fábrica, antes de sair do colégio interno, numa fábrica de material escolar que todo mundo conhece, que é famosa, né? Fábio Castel. Bem famosa. João Fábio Castel, que naquela época, eu soube que a Fábio Castel detinha 80% da produção de materiais escolar no mundo todo. O poderio dessa fábrica. Do mundo inteiro. Do mundo todo. É Aí eu me perguntava lá naquela, por que eu ganho tanto assim, se os caras ganham tanto assim? Né? E os diretores, né?
quem estava ali só tinha os melhores carros, os carrões, tal, né? Os salários mais altos, e a gente tinha um Aí salário você se questionava Um salário... por que Sim, isso acontecia. que eu me questionava por que isso acontecia. E aí, na época, eu lembro que a CUT estava surgindo, e o medo desses caras da CUT. E aí, a CUT entrou com o direito de poder participar e concorrer a uma chapa para ser sindicato. E aí, eu lembro que ameaçavam quem fosse se filiar à CUT, quem fosse... Porque a CUT entrou e ganhou. Porque muita gente estava descontente com a miséria que ganhava, com o salário que tinha. E naquela época, mesmo as pessoas não tendo muito estudo, tinham consciência. Era o final da década de 70, começo de 80? Ou um Não, pouquinho antes? era um pouco mais já, os anos 80. Os anos 80. Fim da ditadura Você- ali. Finalzinho da Finalzinho ditadura, da ditadura. exatamente. Porque eu entrei na fábrica... Na Fábio Castel? Fábio Castel, João Fábio Castel. João Fábio Castel. João Fábio Castel. Eu entrei nessa fábrica em 1981, né? E a CUT começou a surgir como nome em São Carlos, né? Que é uma cidade universitária, Isso. em 83, 84. Chegou lá, né? Chegou lá. Em 84 foi quando eu saí, inclusive, da Fábio Castel, para um trabalho que eu ganhasse mais. E nessa época, obviamente, já não estava mais no colégio interno. Né? Eu saí do colégio interno exatamente em 81. Eu consegui entrar na Fábio João Castro, João Fábio Castelo, né? E uns meses depois eu já consegui me estabelecer e sair, né? Aí, junto com alguns colegas do colégio interno, nós montamos uma república e saímos para viver junto na república por um ano, depois cada um foi para um lugar, né? Foi para um lado. E foi essa época que eu vivia escola, trabalho, igreja, escola e trabalho. Você era muito religioso? Era muito. Era? Bastante. Desde do orfanato? Da casa de acolhida? Desde essa época? Não, me tornei mais religioso Quando o senhor saiu? depois que eu saí, que eu tomei consciência da religião na minha vida. Né? E nessa época que eu comecei a participar mais da religião, é uma época que eu tinha eu não tinha um norte para minha vida. E aí você segurou na religião, Eu me segurei na religião, católica? na religião católica. Era mais né? proeminente, inclusive, até para a acolhida daquelas pessoas que estavam refugiadas da ditadura, né? A Igreja Sim. Católica abriu os braços para lutar junto, né? As comunidades Com eclesiais de certeza. base. Exatamente. Tinha um trabalho muito forte com o Frei Beto, Sim, entre outros. com certeza. E aí foi interessante para mim que eu tomei consciência de que eu precisava me agarrar a alguma coisa e começar a fazer um retrospecto da minha vida, o que eu passei, o que eu sofri, o que eu tive que enfrentar, e que eu tinha um Deus na minha vida, que tinha Você não me estava ajudado. sozinho, né? Eu não estava sozinho. E olhando para muitos colegas meus que tinham se perdido, que estavam na amargura da miséria, na sarjeta, eu tinha sido um privilegiado. E consegui... Você conseguiu enxergar isso, né? Exatamente, eu consegui enxergar. Um caminho ético. Bacana, né? Exatamente. Então isso me deu muita força, me ajudou bastante a eu pensar na minha vida. E aí ter mais consciência da minha vida. Primeiro ter consciência da minha vida. Primeira coisa. E ter uma consciência de que eu posso ter uma vida melhor, mas através do estudo. Então eu comecei a focar no estudo. Eu tinha medo de namorar, para não atrapalhar a minha vida. Eu tinha 18, 19 anos com medo de namorar. Eu era paquerado, eu via meninas bonitas,
Eu Não, tinha. Tinha pra... Você não Falou, eu não queria- posso tinha. estragar Você não minha... queria que meu nada te caminho, né? atrapalhasse a linha que você tinha traçado. Exatamente. O projeto. Não, porque Esse é o eu projeto via de colegas, vida. eu via colegas muito mais inteligentes que eu, meninos e meninas, muito mais inteligentes que eu, né? E começaram a namorar e E a gente Desanda, a gente vê isso Desandaram. ainda hoje. A gente vê muito esse Ainda receio, hoje, né? Nossos Somos- adolescentes Isso acontecer que com começam a você, né? namorar muito na escola já sabem que vai, às vezes tem problema. É, e você Sim. tinha essa consciência. Desvia, né? receio Não, eu de saber via. Então, uma coisa que me mexe aqui, assim, que eu tenho orgulho de mim mesmo, é observar e olhar aquilo para mim também. Uhum. Entendeu? Então, graças a Deus, eu consegui perceber isso. Então, desde o colégio interno, eu era criança, ainda via colegas nossos que estavam com a gente ali, saíram dali desempregados, foram para onde? Ou saíram dali, ganhavam muito pouco. Qual que era a vida deles? Como é que estavam vivendo? E não conseguiram continuar estudando, porque não tinham como continuar estudando com o que ganhavam. Uhum. Vocês tinham alguma orientação dos adultos lá ou não? Infelizmente, a orientação era muito pouca ou quase nada. Eu vim ter mesmo orientação, e uma ajuda na reflexão da minha vida, das nossas vidas lá. Digamos que no final, uns 3 anos, 4 anos de sair. Uhum. Porque mudou toda a diretoria, entraram os religiosos que são conhecidos como salesianos, né? E eles ajudaram muito na minha reflexão, na minha vida, e No muitos. estágio final lá, entraram os salesianos. Os salesianos ajudaram muito, Hum. né? Fazer com que a gente tomasse uma consciência de vida. Então, eu Eles tenho. davam uma... Não posso negar que eu devo muito aos salesianos, não posso negar nunca isso. Eles deram uma orientação Sim. para vocês. Qual a diferença da orientação que eles davam? É orientação de vida, assim, fora? Quando você Orientação sai, de como? vida, de estudo, tal, entendeu? Sai daqui, você Agora, vai estudar, é lógico tal. que isso também dependia de cada um de nós, né? Como recebia essas Como informações. receber essa No informação, final, a escolha. qual que era a escolha que cada um podia ter Hum. ou fazer. Então, Ou seja, eles mostravam o leque e você pegava o que você... Os anteriores eram mais técnicos, não. os anteriores eram diretores que pegaram a instituição para administrar, acho que pensando mais no bolso deles do que na gente. Tinha uma verba para ser investida na instituição, no colégio, Uhum. no orfanato. Hum. Não tinha nenhuma linha pedagógica, nada, zero. Era só Nossa. dar comida, fazer vocês dormir, tomar banho. Ir para a escola e já era. Entendi. Era exatamente. A regra era simples. Uhum. Escola, dormir, banho, cama. Que rotina, hein? Entendeu? Nós tínhamos o trabalho, cada um tinha uma função lá dentro de limpar aqui, limpar ali, outros na área da horta, outros cuidar de animais. Mas não tinha uma pedagogia Não tinha um voltada trabalho, para o mundo. não, uma pedagogia. Isso inexistente. Totalmente Tanto é que vocês inexistente. se sentiram provavelmente perdidos ali. Ou fechados numa bolha, né? Exatamente. Vocês podiam assistir televisão? Tinha uma televisão. Ah, e o mundo estava aparecendo ali na TV, pelo menos. Pelo menos isso. Como é o lado escolar ali? Vocês fizeram até o ensino médio, mas vocês faziam ali dentro? Como Não, é que é isso? nós Você estudávamos saía- fora. Ah, você saía para a Íamos escola para a fora? escola, exatamente. Então, Hum. a nossa vida era isso. Sair do colégio interno, ir para a escola e da escola voltar. Uma alegria quando saía para a escola. Ah, era uma alegria. Sai um pouco para Era ver o uma mundo, né? comunicação, de ver pessoas diferentes. Diferente, Então, né? E como que era esse contato assim, com as pessoas diferentes? então Porque, né, devia ser, esse né? contato com a pessoa diferente era engraçado. Lembrando de uma época que é uma época anterior, não tinha Sim. bullying, tinha É, tudo, é uma época totalmente vamos pensar diferente. lá, A né? gente Década de sofria 60, discriminação, 70. então, é. nós sofrimos Essa época tinha. preconceito É. e a gente se defendia contra isso. Uhum. Era mexer com um, mexer com todos. É. Uhum. Eu lembro que eu comprei uma briga feia com
uma menina que eu gostava até. É. Eu pedi um pedaço de lanche para ela, não deu, deu um chute na cadeira dela. Comprei briga com a família dela. Nossa. Só que a família dela comprou briga com Toda a o equipe, colégio todo. Entendeu? Então foi um negócio. É os muito meninos louco. de lá do orfanato. Exatamente. Não é o Eli. Não era eu. É os meninos. Eram os meninos. O que você fazia, gravava todos, né? Era assim, aí engraçado que a gente. Um dos castigos que a gente tinha no colégio interno, você vê que não havia pedagogia nenhuma, né? Um dos castigos que a gente tinha, que era cruel pra gente, era aprontou, além de apanhar, levar uma surra, Levava uma surra mesmo. É? uma surra fodida. É, Nossa, cara. cara. Levar uma surra monstro. E ainda Nossa. ficava sem comer. Ficava sem comer. Eu preferia só pra levar a surra, mas não Não imagina, deixa sem comer, pelo menos. Mas não deixava sem comer. A gente ficava, levava a surra e ficava sem comer. Cara, isso é tipo assim, né? Eu penso assim, né? Isso faz parte da sua normalidade. Então você sabia se você aprontou, você tinha o castigo e ia ficar sem comer. Isso fazia parte da sua. Eu fazia parte, a Então gente. você acaba se tornando. Exatamente. Gozado fala, mas acaba se tornando normal, porque a sua regra é essa. lá, né? Exatamente. Mas E tem aí, rebeldia? Havia muita rebeldia. É porque a o gente ser humano chega a se rebela a isso, aprender. né? É, se A rebela. gente tinha que aprender a ser malandro, ser esperto, mediante a isso. Entendeu? Não tinha como não. Entendeu? E aí foi nessa situação, com fome, pedindo para uma menina que eu gostava Não, dela. lanche aí. Não, assim, toma. Tá. Oi. Nossa, isso. Agora ele, rapidinho, um parênteses. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma denúncia de que uma escola de criança. O pessoal estava amarrando as crianças, era isso? Para não chorar. Estava amarrando as crianças. Não sei se você Eu viu? vi essa reportagem. Criança amarrada, Não, cara. ainda Bebezinho amarrado, velho. Ainda aparecem pessoas com Tortura. mentalidade. A mesma Pros mentalidade, bebês não se né? mexer, cara. É. Cada uma, né? Então, E a gente fica assim, aterrorizado com esse tipo. E ainda existe E esse tipo achar de coisa. que isso já tinha subido. Não, o ser humano, enquanto é ser humano. As professoras denunciaram, a Polícia Federal encontrou os bebezinhos amarrados. Eu lembro. E aí lá atrás vocês tomavam surra e ficavam com fome. Nossa, cara. Todo mundo que aprontou. Não, todo mundo que aprontava não tinha. Entendeu? O pau que bate em Chico, bate em Francisco também. E era tortura física. Era fim da ditadura, né? Cara, mas Era- porque, era- Não, era. Porque se você Plena Mas- ditadura, os porque professores se- eram permitidos isso porque se daí. imaginar, eu estudei escola pública há 4 anos, né? Mas a escola pública tinha isso, você ficava no cantinho lá virado pra parede. Porque era a sociedade que Minha estava assim, professora- né? Palmatória. A palmatória eu não peguei, mas minha professora tacava o apagador, velho. Você tá falando lá, tacar o apagador lá, Sociedade- uma saiguana de madeira, né? Autoritarista. Eu Eu né? peguei já o Um finalzinho disso, mas pouquinho, peguei. o finalzinho da palmatória. Palmatória eu não cheguei a pegar, mas eu peguei. Eu peguei, já levei umas ripadas na mão. já. É, né? Porque, imagina, colégio interno, eu criava É. o quê? Palmatória, velho. Palmatória. A sociedade segue, a escola segue a sociedade, né? Sim. A escola copia a sociedade. Sim, sim. Sociedade sim. autoritária, escola autoritária. Né, e pensar que tem políticos aí que querem voltar. Querem voltar. Aquela... É, E tá aí. não tem consciência, né? Não. Não é só político, muita gente fala. Quer né? voltar. Exatamente. E aí não tem O consciência. do professor que foi. é autoridade, a esses moldes, de novo, né? Os professores reacionários querem autoridade nesses moldes. Sim, Só que exatamente. esses moldes criam o quê? Criam cicatrizes. E é Os interessante alunos você ficam trazer Criam machucados. monstros, É. criam... É interessante você psicopatas. trazer isso para as Cria. pessoas perceberem o que é. Que muitas pessoas falam, os militares vão tomar conta e não tem Não é. consciência do que foi. Porque E tem a a gente precisa rebeldia. mostrar. E nós estamos falando lá do micro, né? Do micro, É, da do situação poder. de- Finalzinho micro social. Isso. Porque os militares afundaram o Brasil sociopolítico econômico. Entregaram para os Estados Unidos. Né? Entregaram para o capital estrangeiro, né? Venderam o que nós tínhamos, acabaram com o Brasil que vinha dos anos 45, 50 até os anos 60. Tem uma ampla literatura que 64 prova em que é. diante, o Brasil deixou de ser Brasil e se entregou ao capital estrangeiro. Mas continuando ali. Continuando, voltando Uma micro-história. na microhistória.
Médico Podcast.